Olá, bom dia. Eu me chamo Cíntia e este é o canal Utilidade Pública na Prática. Bom, o tema do vídeo de hoje é a respeito de um serviço prestado pelos cartórios de títulos e documentos que chama-se notificação. É o tipo de serviço que mais ingressa dentro dos cartórios para a realização feita por cada um dos oficiais. Então, eu separei alguns tópicos aqui para ir esmiuçando o que é a notificação, por que fazer, quando fazer, como funciona, quantos notificados, endereços, dentro da comarca, fora da comarca. Então, hoje eu vou me ater principalmente aos serviços feitos dentro da comarca. A comarca que me refiro é São Paulo, capital, né? Então, esse modus operandi, ele é semelhante em qualquer comarca. Então, falando um pouquinho sobre as notificações, como que elas são. Trata-se de um serviço extrajudicial, né, que tem o serviço judicial e o extrajudicial. O extrajudicial significa que ele vai acontecer de uma maneira, digamos que particular. Não há nenhum processo em andamento, não há nenhum pedido de juiz, não há nada disso. Então, é um serviço particular que você mesmo, né, você vai dar entrada naquele serviço para um fim específico. Então, não é necessário advogado, não é necessário ninguém especializado a fazer, você mesmo pode fazer, elaborar esse documento e apresentar no cartório de títulos e documentos para que esse serviço seja cumprido, né? Primeiramente é registrado e depois ele é cumprido. O porquê de notificar? Então, o motivo da notificação, ele pode ter, são várias as hipóteses de se notificar alguém, uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Vamos pegar um exemplo. Você tem uma situação a resolver com uma pessoa, né, pode ser uma pessoa física, e você teve alguns problemas já anteriores, e aí você quer se resguardar, né? Porque esse é um instrumento também que pode ser utilizado na esfera judicial. Então você vai você vai dar ciência daquela informação à pessoa, não por você mesmo, né? Você ir lá e falar, você vai utilizar o serviço que é delegado do Estado, feito pelos cartórios de títulos e documentos, que é esse de dar a ciência de uma determinada informação, uma vez que o notificador do cartório, ele tem fé pública. Então, eu não tenho fé pública, o correio não tem fé pública, apenas o notificador do cartório tem fé pública dentro dos serviços extrajudiciais. Quando notificar? Quem vai definir é você, né? Ou você em conversa com alguém ali do seu meio que também tem interesse nessa situação, mesmo você e o seu advogado, vocês vão definir quando irão notificar, né? Se for algo que almeje depois entrar dentro da esfera judicial, aí é necessário você verificar com o seu advogado questão de prazos, questão de como notificar. Então, aí tem alguns pormenores que é interessante você verificar com o advogado. Mas agora, pegando um exemplo, né? Falando a respeito de um exemplo mais específico. Então, você tem um imóvel alugado e você quer encerrar aquele contrato. Você já fez uma tentativa de uma conversa com o seu inquilino e não teve sucesso. Você viu que teve um relacionamento mais hostil, um relacionamento que não foi amigável. Então, você pode notificar esse seu inquilino pedindo para que ele saia do imóvel dentro de um determinado período. Então, você vai elaborar a sua carta de notificação. Digamos que essa pessoa ela mora aqui em São Paulo, capital, e seja a única pessoa e em um único endereço, tá? Você vai elaborar a sua carta de notificação em duas vias originais. Eu já vou explicar o porquê originais. Então, vai elaborar dentro da sua carta o que você tem que ter.
né, para ficar bem claro para os cartórios. Tem que vir de forma bem específica. Quem é o notificado? Né, você vai colocar o nome completo da pessoa, ou se você não tem o nome completo, que muitas vezes acontece, o primeiro nome, pelo menos, porque a notificação ela é pessoal, você vai colocar pelo menos o primeiro nome, ou o nome completo, endereço completo, com cidade, estado, CEP, deixa bem claro, né, para que quando esse documento ingresse no cartório, fique claro quem é que tem que ser notificado. Coloca a data, discorre todo o texto, assina e elabora essa carta em 2 vias originais. Você vai assinar as 2 vias originais de mão, assinados de punho, assinaturas presentes ali naquele documento. E vai procurar o cartório de títulos e documentos. Aqui em São Paulo, nós temos uma central que absorve essa documentação, que é chamado Centro de Distribuição de Títulos e Documentos. Né? Eles estão ali na Rua 15 de Novembro, 251, no calçadão da 15. Você vai ingressar com essa documentação nesse endereço e a notificação, uma vez que ela passou pelo ingresso nessa central, ela vai seguir para o cartório competente por aquele CEP naquele mês. Então, mês a mês vão mudando o cartório que atende aquele CEP, você vai apresentar. A documentação vai seguir, o cartório vai primeiramente fazer análise daquele documento, depois ele vai passar pelo registro e depois ele vai seguir para ser cumprida a notificação. Agora, voltando um pouquinho, por que de 2 vias originais? Porque uma fica no cartório, fica no ofício, e uma fica na rua com o notificador. Qual que é o período dessa notificação? Então, ela tem 30 dias para ser cumprida, isso é previsto em lei. São 30 dias. Nesses 30 dias ocorrem 3 diligências, ou seja, 3 visitas lá no local em busca daquela pessoa que você está tentando notificar. Fez a primeira tentativa, não teve êxito, o notificador ele deixa um comunicado, ele deixa um aviso no local pedindo para que o notificado compareça no cartório para tomar ciência daquela informação. Então, isso acontece por 3 vezes. Agora, é o seguinte, digamos que ele fez uma primeira tentativa, não localizou o notificado. E o notificado pegou o informativo que é para ele comparecer no cartório, e chegando no cartório, ele tem que ter acesso à mesma carta que está na rua. Então, por isso, de 2 vias originais. Então, algumas pessoas, elas comparecem para apresentar a notificação com uma única via e acaba criando um conflito no atendimento porque não entende, né, o porquê que tem que ser 2 vias. Então, eu acho que ficou bastante claro o porquê dessa necessidade, para que a própria pessoa não tenha problemas depois. E apresentando em uma via só, o cartório ele não vai realizar a notificação, justamente por conta dessa questão de ter uma via no ofício e uma via lá em mãos do notificador. E agora o seguinte, você pode notificar mais de uma pessoa numa mesma notificação, desde que o conteúdo ele seja o mesmo, né? Então você tem lá 3 pessoas para serem notificadas em um único endereço. Não tem problema nenhum, você pode manter a sua notificação dessa forma, porém, lembre-se o seguinte, a notificação ela é pessoal. Ou seja, você vai notificar uma pessoa e não o endereço. Então, uma vez que são 3 pessoas naquele endereço e a gente precisa de 2 vias originais para cada pessoa, nesse caso você vai apresentar 6 vias originais para que essa notificação ela possa ser cumprida, né? Então, você chegando com essa documentação no cartório, ele vai ser distribuído. Como trata-se de um mesmo endereço, o mesmo cartório vai cumprir aquela notificação com 3 elementos que você está querendo notificar. Eu já dei uma pincelada na questão do prazo. Então, são 30 dias com 3 diligências ou visitas. A primeira visita ou diligência, ela acontece até o 15º dia, isso conforme previsão em lei,
mas normalmente os cartórios eles costumam notificar em uma semana mais ou menos. Então, em uma semana você já tem pelo menos a primeira diligência já finalizada, né? Seja ela positiva ou negativa. Tá? A positiva encontrou a pessoa, notificou e encerrou ali a sua notificação. Caso ela seja negativa, ele vai, não localizou a pessoa, deixa um comunicado e ele vai retornar depois, né? Mais tarde, depois de alguns dias, o notificador ele retorna lá no local. E uma dúvida que as pessoas têm bastante, que é o seguinte, e que acontece bastante, você ingressou com a notificação e essa notificação passaram-se os 30 dias, ocorreram as 3 diligências ou visitas do oficial no endereço destacado, só que aquela pessoa ela não foi localizada. E agora, o que eu faço? Né, eu tenho um documento que não foi efetivo. Né? Muitas vezes as pessoas acreditam que não foi efetivo. Não, de forma alguma. Se você tem uma situação que para frente ela vai ingressar na esfera judicial, muitas vezes uma certidão negativa, ela tem mais força de que uma positiva que foi de repente encaminhada pelo correio, que é o chamado AR. Então, em questão disso, não se preocupe, porque você está demonstrando a sua boa fé. Você entrou com a documentação, ocorreu o período das diligências, não aconteceu, não foi possível localizar aquela pessoa, no término será emitida uma certidão, que é chamada certidão negativa, ou seja, vão ser destacados ali todas as visitas que ocorreram, pelo menos 3, eu já vi acontecer até 4 visitas. Então, todas as visitas que aconteceram, quais os dias, horário, e você recebe em formato de certidão junto com a sua via da notificação, essa documentação que você retira também lá no mesmo local que você ingressou com os documentos. E se ela for positiva, você vai ter a certidão positiva, vai ser lá na primeira, na segunda, até mesmo na terceira diligência, né? Ou seja, em alguma das diligências ocorreu um encontro junto ao notificado. A pessoa foi notificada, encerrou ali a questão. Outra coisa que acontece também, que as pessoas perguntam bastante, e se o notificador ele chega no cartório, ele chega no endereço do notificado e a pessoa ela se recusa a receber? Não tem problema nenhum. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o notificador do cartório ele tem a fé pública? Então ele vai, fulano, você é tal de tal? Isso sou eu mesmo. Então, eu estou aqui para lhe apresentar uma notificação, né? Eu peço que você receba. Não, eu não vou receber. Não tem problema nenhum. Ele, a partir das características físicas daquela pessoa, altura, cor de olhos, cor de cabelo. Então, em cima dessa descrição física, o notificador, ele vai fazer a anotação e assim essa condição ela vai aparecer lá na certidão. E a pessoa vai estar notificada da mesma maneira, né? Ela não tem como se esquivar. Agora, o que também não está descartado é o seguinte: a pessoa já mais habilidosa, né? Não no sentido negativo da palavra, ela já está prevendo que ela vai receber uma notificação. E chega o notificador lá no endereço, ele sabe que é o notificador, ele recebe o notificador e ele fala que não é ele. Chega o notificador. O senhor é o fulano de tal? Ele fala, não sou eu. Mas ele é ele mesmo, né? Fica meio redundante. Mas é isso mesmo. Então ele pode se esquivar. Não, a gente não está livre disso acontecer. Então, dentro da esfera extrajudicial, as notificações elas ocorrem dessa maneira. Então, no próximo vídeo eu vou falar a respeito das demais formas de se notificar alguém, seja ela pelo correio, seja ela em outra comarca, como que você vai utilizar, quais são os meios que você pode utilizar. Então, aí eu vou esmiuçando esses pormenores para que fique bastante claro, para quando você precisar, você tem essa ferramenta para utilizar, né? Isso vale para qualquer situação. Você tem um abandono de emprego, você tem
o seu inquilino, você quer, de repente, até notificar um parente com alguma informação, não necessariamente algo que seja de uma situação que esteja em conflito. Você pode fazer uma notificação de namoro, ou seja, o tema ele é livre, né? Então, hoje eu trouxe aqui uma situação que ela é bastante recorrente, e só que o instrumento de notificação ele pode ser utilizado em qualquer circunstância. Por hoje é isso, eu agradeço a sua atenção, eu peço que você, ao assistir esse vídeo, deixe o seu gostei ou não gostei, faça o seu comentário, deixe a sua dúvida aí nos comentários, algo que você queira que eu trate no próximo vídeo, que eu não tenha dito nesse que nós estamos finalizando. E lhe desejo um excelente dia. Muito obrigada pela sua atenção.